Ah, agora eu entendi. A minha terapeuta disse que eu tenho que estabelecer limites ao narcisista. Então, é só eu chegar para o narcisista e falar: a partir de hoje eu não aceito mais ser desrespeitada, eu não aceito que você fale desta maneira comigo, e senão está tudo acabado. E aí nós achando que o narcisista é normal e tendo a expectativa, a esperança de que o narcisista ele entenda de que ele está fazendo errado, nós criamos essa expectativa de que realmente ele irá mudar e de que finalmente nós teremos uma relação pelo menos um pouco mais saudável. Fica mais complicado ainda quando se trata de narcisista idoso e de narcisista que ele tem um certo domínio sobre você. Principalmente se for pai, mãe, avô, avó. E principalmente em razão da forma que eles foram criados naquela educação tradicional, que era castigo, porrada, manipulação. Então, não dá certo. A primeira coisa que nós temos que pensar é colocar limites em nós. Ah, mas como que eu vou fazer isso se o narcisista... Bom, primeiro, o narcisista não é louco. Beleza, aí a gente tenta conversar com eles. Quando se trata de ascendentes, a gente fala assim: olha, eu não admito mais ser desrespeitado. Você acha que o narcisista vai aceitar? Você acha, principalmente se você for descendente do narcisista, que de um dia para outro ele vai te respeitar, que ele vai deixar de te ofender, de exercer toda aquela manipulação, aquela dor, aquelas coisas absurdas que ele veio fazendo durante a vida inteira? E ele acha que isso é super normal? Não, isso não vai acontecer. Então, como que a gente faz? É um literal mesmo pisar em ovos. Porque ao mesmo tempo que o narcisista não é louco e ele sabe muito bem aquilo que ele está fazendo, ele também, na cabeça dele, ele acha que ele está certo. Na verdade, quem é você para estabelecer limites? Quem é você, seu pobre mortal, ser ignorante, abjeto e em você querer estabelecer limites para mim? Vê se você se enxerga. É exatamente isso que você vai ouvir. Pode ser que haja algum narcisista que depois de que a vida dá uma porrada, uma sacudida, porque às vezes a gente escuta muito de pessoas assim: ah, se não vai por amor, vai pela dor. Mas narcisista muda? Não muda. Pode ser que naquele momento de fragilidade, o narcisista ele fique emotivo e tente te pegar de volta no hoovering. Mas sempre fique atento, porque é narcisista, nunca vai deixar de ser. E aí, como que você faz para estabelecer limites no narcisista? Porque a gente sabe que mesmo sendo narcisista, todas aquelas coisas ali, a gente tem que estabelecer limite narcisista. Só que o principal limite não é no narcisista, é em nós. Até que ponto que você permite que o narcisista te ofenda? Ah, eu não permito, tolerância zero. Então, meu querido amigo e amiga, a visita para o narcisista será praticamente visita de médico. Quando nós temos ascendentes narcisistas, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que quando é marido, esposa, nem sempre dá para você pedir divórcio, porque às vezes é um casamento muito duradouro, né? Muito antigo, 30 anos, 40 anos, e você já tá, sei lá, com 70 anos, você tá tão acostumado com o narcisista que você não consegue, imaginar a vida sem ele. Você depende exclusivamente financeiramente dele. Não, os filhos já estão criados e,
vai ser pior, eu não vou ter forças. Às vezes é necessário, como uma praga, né? Você depender daquela praga para sobreviver. E é aí que fica difícil, porque da mesma forma que você fica dependendo dessa praga para sobreviver, porque você não tem outra alternativa, ou dependendo da sua idade, você tem uns 40, 50 anos, você consegue, mas não neste momento, mais para frente, você não tem como pedir divórcio de pai, de mãe, de vô, de vó, de filho. E aí você tem um narcisista, e a gente sabe que o narcisista, nessa encarnação, ele vai morrer sendo narcisista. Ah, tem possibilidade de um narcisista de grau 10 com pezinho em psicopatia diminuir de grau para um 7, para o 8? Não, infelizmente não. Ele pode ser meio que controlado por meio de terapia, mas ele nunca vai deixar de ser narcisista, porque é a maneira de como ele enxerga a vida. E aí fica um maior desafio nosso, porque ao mesmo tempo que nós sabemos que os ascendentes são narcisistas, você já falou, olha, é até aqui, o narcisista ele vai ficar, principalmente porque se é ascendente, foi ele que instalou os gatilhos em você, foi ele que te manipulou a vida inteira, e tipo, como assim depois de tantos anos você vai querer estabelecer limites em Moá, sabe? Em mim, isso não existe. E o narcisista a todo momento ele vai te confrontar, principalmente os mais antigos, que eles pensam de que apenas pelo fato único e exclusivo de ser mais velho, o respeito é obrigatório. E o respeito para o narcisista significa: cala a boca, você deve fazer tudo aquilo que eu faço, que eu pedi, que eu mandar. Você tem que baixar a cabeça e falar amém. E nem pensar em responder, nem pensar em dizer não, em contestar a minha determinação, o meu mando. Só que aí você fala, não vou mais cumprir. E aí sai de baixo que vai vir uma tormenta feia. Então, às vezes, fica difícil pra gente saber qual é o exato momento de sair fora. Às vezes você planeja uma pedra amarela, por exemplo, eu vou tomar um chá, vou tomar um café ali com meu avô, com a minha avó, com meu pai ou com minha mãe. E de repente você tá ali comendo e aí vem a cacetada. O narcisista nunca vai perder a oportunidade de estar te alfinetando. E você fala, eu não admito mais alfinetadas indiretas, retas, ou que você agrida o meu filho, ou que você se intrometa na minha educação. O narcisista, para ele, você é um monte de porcaria. Quem é você? Você não sabe nada, você não sabe criar filho, você é péssimo na sua profissão, você é um lixo, só o narcisista que sabe. E aí fica difícil porque são vários pilares, ao mesmo tempo que você tem que estabelecer limites, principalmente para você. Você já falou pro narcisista. O narcisista, tipo, copy, ele já copiou. Mas ele tá cagando e andando para aquilo que você falou. Então, o principal é você estabelecer limite para você. Ah, ele já ultrapassou. Só que o narcisista, quando você vai ver, ele já não é que ele já ultrapassou, ele já te atropelou e já tá começando a te maltratar, a te maldizer, e aí começa tudo de novo, aí você pensa, meu Deus do céu, e agora? Aí de repente você tá ali lavando a louça, tenta se fazer de surda, não responda, finja demência, porque eu sei que é muito difícil a gente falar, nós temos que colocar limites, mas às vezes, se você falar naquele momento, vai dar ruim. Vai dar ruim porque o narcisista exatamente está te provocando. Ainda mais agora que você falou quais são os seus limites, que você não aceita mais, ele vai estar te provocando e te cutucando cada vez mais. Então, pedra cinza nem sempre dá, a pedra amarela é muito difícil, contato zero nem sempre dá, porque também pode até mesmo configurar contra nós crime de abandono, etc. É difícil. E eu sei que é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Curta e compartilhe o máximo possível para podermos ajudarmos mais pessoas. Siga-me nas principais redes sociais em Adjudando Advogada